Olá pessoal, sejam bem-vindos todos à aula de hoje. Aqui quem fala é Nathan. Estaremos dando sequência na matéria e finalizando o slide de hoje sobre forjamento, correto? Vamos estar dando uma relembrada no que foi passado na última aula, de forma bem sucinta, e estaremos continuando a matéria, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, anote no papel e pode estar me mandando para eu poder estar esclarecendo para vocês, ok? Então, na aula anterior, nós iniciamos o assunto de máquinas de forjamento. Então, nada mais é que uma classificação de acordo com o tipo de forjamento no qual nós queremos estar utilizando no nosso processo, ok? E elas podem ser classificadas de duas formas, através de martelos ou de prensas. Então, no martelo, o forjamento ele pode ser feito de várias variedades de formas, certo? E com isso a gente consegue geometrias e formas das peças de trabalho de diferentes dimensões. É possível também estarmos girando a peça de acordo com a necessidade de aplicação dos golpes, ou das pancadas que estará sendo feita. Normalmente essas pancadas são de formas repetitivas e normalmente elas também são localizadas no mesmo posição do material no qual está sendo feito, ok? Nem sempre, mas na maioria das vezes. Então a gente falou também sobre a capacidade do tamanho do martelo, ok? No próximo slide estaremos referindo a isso novamente. E com isso a gente tem aí uma quantidade de pancadas que pode ser feita, que normalmente varia de 60 a 150 pancadas por minuto. Isso varia também, claro, com a dimensão do martelo no qual está sendo utilizado esse forjamento. Então, pode-se perceber que à esquerda nós temos um martelo menor e à direita nós temos um martelo bem maior, certo? Ele até precisa de uma cadeira para sustentação do seu martelo. Com isso, a gente avalia essas pancadas por minuto em relação também ao tamanho da máquina. Então, começamos aí com um martelo de queda livre, certo? Onde nós temos força somente num sentido de cima para baixo, onde a peça de cima é ela que se move. Embaixo nós temos somente uma base que vai estar suportando a peça no qual vai estar sofrendo essas pancadas. E também nós temos diversas colunas, que é quem suporta também essa base da ferramenta. Com isso nós vamos ter essa aceleração do nosso martelo e gerando um golpe. Esse golpe vai ter uma força, como já havíamos falado também na última aula, e ela é aí de acordo com a altura do martelo, no qual o quanto ele vai estar subindo e descendo. Sobre o martelo de duplação, ele diferencia-se, a princípio, do martelo de queda livre. No caso, a gente tem o movimento em ambas as partes. Com isso, todos os dois pontos do material vai estar realizando força sobre a peça. Então, neste caso aí, a gente tem uma aceleração dos martelos aí e ela podem ser acionadas, esse movimento pode ser vindo através de uma forma pneumática ou hidráulica. E os martelos de duplação são preferidos do que os martelos de queda livre quando se trata de forjamento em matriz. Então, forjamento em matriz significa que nós temos a matriz, que é o molde, e com isso é sempre preferível estar utilizando o martelo de duplação do que o de queda livre, onde normalmente o de queda livre ele é muito utilizado em peças de dimensões maiores também. Então, nós finalizamos a matéria no slide anterior. A partir de agora, começamos a aula de hoje. Então, um martelo de contragolpe caracteriza-se por duas massas que se chocam no meio de um percurso com a mesma velocidade, sendo que a massa superior é acionada por um sistema pistão-cilindro e a massa inferior, ligeiramente menor que a superior, cerca de 5%, é acoplada normalmente à parte superior por meio de cabos. Então, pessoal, nesse sistema de martelo de contragolpe, nós temos ambas as partes em movimentação, ok? Onde as duas se chocam com
a mesma velocidade. Porém, né, a gente tem o martelo superior acionado por um sistema de piston, enquanto o martelo inferior, que, né, como vocês podem ver aí no slide, ele é normalmente menor, né, a sua dimensão, o tamanho da parte inferior do martelo é menor do que a parte superior, e está em torno aí de 5%. E é acoplada normalmente ao superior por meio de cabos, certo? Então o sistema de translação, né, de movimento dos martelos, o inferior é através de cabos, que é acoplado ao superior. E o superior é através de um movimento de cilindro, pistão, certo? Pode ser ele pneumático ou hidráulico, depende da aplicação. Então, né, seguindo aqui, ó, prensas com forjamento, prensas hidráulicas, certo? Então, esse tipo de prensa que aplica uma pressão uniforme com uma velocidade de deformação quase constante. Esse equipamento e de forma restrita, de força restrita, sua capacidade de executar uma operação de forjamento é limitada pela sua máxima capacidade de carga. Então, pessoal, numa prensa hidráulica, né, como vocês viram aí, essa prensa ela tem uma aplicação de pressão uniforme, o que significa, né, que a pressão ela vai ser constante. Então, vai ser sempre a mesma, né? Ela vai estar sempre transladando com uma pressão, né, que a gente considera uniforme. E a velocidade também é constante, né? Aqui está até escrito quase constante, mas a olho nu nós não conseguimos notar essa diferença. Então, né, esse material ele vai estar recebendo esta prensagem, né, através de forma hidráulica. E ela nós vamos estar considerando aí que a pressão e a velocidade delas são constantes, certo? Com isso nós vamos estar gerando aí uma peça com pressões aí de forma bem uniforme e com isso gerando peças aí de geometrias e acabamentos muito bons também. O único, né, que a gente pode falar que é uma limitação, né, que é uma desvantagem, é que ela tem uma carga máxima de capacidade, certo? Então, com isso, quando chega nessa carga máxima, nós não conseguimos mais elevar essa carga. Com isso, né, ele se restringe a essa quantidade. Prensas excêntricas. As prensas mecânicas excêntricas são muito usadas para forjar peças de tamanhos médios e pequenos, devido à facilidade de manuseio e ao baixo custo de operação. A aplicação de força sobre o material é comandada por um excêntrico, sendo por isso uma máquina conhecida como curso limitado. Então, pessoal, uma peça excêntrica significa que ela está fora do centro, né? Então, com isso nós temos a nossa prensa mecânica, que é, né, utilizada muito em peças de tamanhos aí, de dimensões médias e pequenas, certo? Ela é mais voltada para esse tipo de aplicação. Então, pessoal, então com isso nós temos essa facilidade de manuseio aí, até porque essas máquinas elas são de dimensões também pequenas. Com isso aí nós vamos estar utilizando para estar fazendo peças de formas pequenas. E o que vem a calhar, né, o que é como vantagem, é que o custo dessa máquina acaba sendo muito baixo. Então o investimento inicial para essa aplicação é baixo. Então com isso, né, nós vamos estar conseguindo de forma mais barata estar fazendo o nosso processo. Porém, né, para tamanhos de peças médias e pequenas. Então o comando vem, né, como eu já falei, através de um excêntrico, e com isso ela vai estar gerando para nós esse trabalho. O que nós podemos, né, ponderar dessa máquina, analisar ela, é que ela tem um curso muito limitado. Então, né, nós não conseguimos um choque muito grande, nenhuma pancada muito grande com essa máquina, né, por ela ser até conhecida por ter esse curso limitado. Prensas de fricção. As prensas de fricção
possui dois pratos de fricção unidos axialmente a uma árvore. O sentido de rotação da árvore pode ser invertido de modo que a rosca sem fim possa subir e descer. A descida da massa giratória desenvolve uma notável energia cinética que é usada, ou utilizada para executar o trabalho de deformação. Essas máquinas são indicadas para cunhar moedas, medalhas e objetos similares em aço ou metais duros. Então, pessoal, como estão falando aí, essas prensas de fricção, ela vai possuir aí dois pratos de fricção, certo? E eles são unidos axialmente. Então, significa, que um vai estar apoiado no outro, e com isso a gente vai estar unindo ele a uma árvore. Não uma árvore normalmente, é o que chamamos a parte do equipamento. O sentido de rotação dessa árvore, que de forma invertida a um modo de rosca de sem fim, pode fazer o movimento e deve fazer o movimento de subir e descer. Com isso, nós vamos estar fazendo a prensagem do material sobre um disco e outro, fazendo com que nós possibilitamos esse movimento de subir e descer através de uma rosca sem fim. Com esse movimento giratório aí, vai estar então desenvolvendo essa energia cinética, que é onde vai estar gerando essa força de aplicação, no qual vai estar executando o trabalho proposto, certo? E assim a deformação do material, no qual vai estar gerando a geometria desejada. Essas máquinas, como já foi citado, elas são muito ideais para estar fazendo moedas, medalhas e objetos similares a esse, devido nessa aplicação desse prato de fricção e está gerando determinadas geometrias, determinadas formas, que é o que destina esse tipo de mecanismo. Então aqui, pessoal, vocês podem ver a questão da máquina, que é o forjamento por fricção. Perceba que nós temos os dois pratos, que é esse e esse. O girar de aproximar um prato do outro faz com que nós temos essa energia cinética. Com isso, nós vamos estar aproximando essa parte sobre esta e gerando o nosso trabalho proposto. Com isso, nós vamos estar fazendo então o nosso processo de prensagem e gerando as nossas peças. Em determinados casos, vocês podem perceber também que elas não é adotada, para materiais de grande diâmetro, ou até mesmo de dimensões muito grandes, devido aí a máquina não ter uma abertura tão notável, certo? Então, com isso, nós geramos essa deformação e normalmente em peças, como foi citado, de forma aí circular também, que é utilizado em moedas, medalhas e tudo que for parecido dessa forma, onde nós temos todas as demarcações na peça e gerando então aquele movimento, certo? Com isso, é adotado também para materiais muito duros, Nesse caso aqui vai estar gerando pressão maior e trabalhando mais livremente com esse tipo de material mais duro, que não é tão mais fácil de estar gerando essa deformação nele. Então aqui, projeto preliminar de uma matriz de forjamento. Primeiro a gente precisa escolher a linha à parte, desenho da peça que foi forjada, o cálculo de contração e a obtenção das dimensões da rebarba. Escolha do bloco, obtenção da matéria-prima necessária e estimativa da carga de forjamento. Então, para isso é a forma preliminar para estar gerando a matriz de forjamento. A gente vai estar dando continuação nessa matéria também, e vocês vão ver que essa matriz é o que vai estar dando forma ao nosso material. Com isso, vamos estar utilizando ele em vários casos. Então, a gente permite primeiro a escolha da linha, no qual vai ser o aperte, o desenho da peça, que é a geometria, a forma com que ele vai ser gerado, esse cálculo de contração, porque o próprio material da matriz também ele se contrai,
então ele pode talvez tentar gerar, né, alguma deformação, a ideia é que o que não aconteça. A obtenção das dimensões de rebarba, onde o material vai estar gerando rebarba, então nós também devemos estar tendo em mente essa obtenção, né? A escolha do bloco, o que vai estar recebendo também a maior distribuição de carga, a obtenção da matéria-prima, então nós devemos também levar em consideração esse material, né, que vai estar sendo utilizado, e a estimativa da carga de forjamento. Então, no caso, é a força de aplicação no qual vamos estar gerando nesse processo. Então, pessoal, como vocês podem ver, esse slide se encerra aqui, né, nesse momento, e vamos estar, então, falando mais sobre matrizes, né, e conhecendo mais sobre esse processo, que é muito interessante. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar entrando em contato comigo, e até a próxima aula.